Rapaziada, ontem infelizmente a gente teve aquele empate meio amargo, né, no jogo contra o Internacional, que foi um grande jogo, né, vamos ser sinceros aqui, foi um grande jogo. Eu acho que foi o melhor jogo do Brasileirão até agora, né. Não sei se você assiste todos, pelo menos a maioria dos jogos do Brasileirão, mas eu acompanho também. Pra ser sincero, eu acho que esse sim foi um dos melhores, porque foi um jogo muito bem jogado, um jogo onde os dois times tentaram, né, propor o seu jogo. O Flamengo teve momentos que dominou o jogo, o Inter teve momentos que dominou o jogo, né. Foi um jogo de muita trocação e foi um jogo muito bom de assistir. É claro que o juiz também não ficou dando falta o tempo todo, deixou o jogo rolar bastante. É claro que teve algumas faltas ali e aqui os dois lados que ele poderia ter marcado, que ele não marcou, mas ele deixou o jogo rolar. Então, acabou sendo um grande jogo entre Flamengo e Inter, né? A gente já imaginava que poderia ser um grande jogo, até porque o Internacional vinha, se eu não me engano, acho que de 11 vitórias seguidas, ou 11 jogos sem perder. Tava vindo muito bem, tanto que se o Internacional ganhasse do Flamengo ontem, ia tirar o Flamengo do G4 e iria assumir a quarta colocação. E se o Flamengo ganhasse do Internacional, o Flamengo passaria o Fortaleza na tabela, né? Mas acabou sendo aquele empate que acabou sendo algo bom, né? A gente viu que o Flamengo foi com um time completamente misto, mas acabou fazendo um bom jogo, né? É claro que tem algumas coisas ali e aqui que eu acho que o Felipe Luiz poderia ter mudado, mas acabou saindo com um bom resultado, né? A gente já sabia que seria um jogo muito difícil lá contra o Inter. Bom, antes de a gente continuar, eu já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, que isso ajuda muito no crescimento do canal, porque até o final do ano eu queria terminar com esse canal aqui com 1000 inscritos, tá ligado? Bom, é isso. E já comenta aí o que você achou do jogo, entendeu? O que você achou que poderia ter melhorado também pra gente ter conseguido sair com uma vitória, né? Como eu falei, o primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo melhor. A gente terminou melhor o primeiro tempo. No início, a gente teve aquela falha do Léo Ortiz, né? Que ele errou o passe e, pô, não tinha nada nem um minuto ainda. A gente já poderia ter tomado um gol, mas graças a Deus não tomou, né? O Varela conseguiu tirar a tempo. O Varela fez uma boa leitura e conseguiu tirar a bola ali, né? Então, a gente já poderia ter começado de uma maneira diferente nesse primeiro tempo, mas que bom que deu tudo certo. O Internacional começou, sim, de fato, pressionando o Flamengo mais em cima, e o Flamengo tava mais se defendendo, mas tipo, tava saindo um pouco mais com a bola, entendeu? Tava tentando fazer o seu jogo, sair dessa pressão no espaço de bola. Uma coisa que eu tenho que concordar com algumas pessoas que eu vi falando é que, cara, com o Fabrício Bruno, a saída de bola piora muito. Não que com o Léo Pereira seja, tipo, maravilha, não, mas com ele a qualidade fica melhor. Com o Fabrício Bruno, não. Tanto que teve momentos que o Fabrício Bruno, em vez de ele poderia jogar a bola pra frente, porque tinha opções, ele voltava pro Rossi. Tanto que teve até momentos que o Felipe Luiz não gostou muito disso, ele ficou meio tipo, pô, cara, joga pra frente. E de fato, o Fabrício Bruno tinha opções ali na frente dele, mas ele sempre volta a bola pro Rossi, que é o mais fácil de se fazer, né? É melhor ele evitar o erro do que ele tentar fazer algo que ele não é muito acostumado a fazer, né? Por mais que teve momentos ali que eu acho que ele arriscou alguns passes e tal, como o Léo Ortiz e o Léo Pereira fazem, né? Mais o Léo Ortiz, né? E até que deu certo, só que ele, às vezes, ele manda umas pedradas pra cima dos caras, os caras vai dominar a bola sobe e tal. Mas ele tentou, ele poderia arriscar mais e talvez até melhorar isso na parte dele, né? Aí ele seria um zagueiro muito completo, né? Ele seria um zagueiro rápido, que marca bem e que ainda consegue dar passes, né? Isso seria muito interessante pra ele. Depois disso, o Flamengo começou, né, a impor o seu jogo, começou a ir pra cima e começou a dar uns sustos no Internacional. A gente teve o primeiro lance lá com o Bruno Henrique, né, que ele chutou a bola pra fora. O Bruno Henrique jogou mais como centroavante, né? Estavam dizendo, né, que o Plata ia fazer mais esse papel, mas não, o Plata jogou mais pela direita mesmo, ali fazendo meio que o papel do Gerson ali, né, trocando às vezes com o Gerson ali. Mas assim, o primeiro tempo no geral foi um primeiro tempo muito bom de assistir. Os dois times foram pra cima, né? Como eu falei, o Internacional começou melhor e quase abriu o placar em menos de um minuto se o Varela não tivesse tirado o gol, né? Mas aí depois o Flamengo, depois de um tempo, respondeu com o Bruno Henrique e por aí foi. Bruno Henrique, se eu não me engano, teve umas 2, 3 chances, deu uma de cabeça também, que a bola passou do lado. Então assim, o Flamengo e o Inter no primeiro tempo foi uma trocação legal, mas no final do primeiro tempo o Flamengo terminou melhor, tanto que, né, terminou abrindo o placar de pênalti com o Alcaraz, que fez o seu segundo gol pelo Flamengo, se eu não me engano, segundo, terceiro gol pelo Flamengo. O meio-campo funcionando muito bem, que o meio-campo nesse jogo foi Pulgar, Everton Araújo e o Alcaraz, e eles estavam fechando muito bem o meio-campo do Internacional, não deixando o Alan Patrick jogar, não deixou o meio do Inter produzir como vinha produzindo antes, entendeu? Então eles foram muito bem na parte defensiva e fecharam muito bem aquele meio-campo do Internacional, que tem uma excelente qualidade, né? Tem o Alan Patrick, Thiago Maia, não lembro outro jogador que tem ele também, mas eles fecharam muito bem o meio-campo do Inter. Foi uma briga muito boa ali naquele meio-campo. Mas aí foi isso.
1-0 o Flamengo no primeiro tempo, merecido, já vinha jogando melhor que o Internacional no final do primeiro tempo, então abrindo o placar foi merecido, né? A partir do segundo tempo, foi aquilo, né? A mesma coisa, o Flamengo e o Inter manteram o ritmo, o Internacional foi um pouco mais pra cima, começou a pressionar um pouco mais o Flamengo, e o Flamengo, no mesmo estilo do início do primeiro tempo, tentando sair com um toque de bolas e tentando chegar na área do gol. E mais uma vez, o Flamengo tentando... O Flamengo tem esse problema crônico de que cria várias oportunidades, mas não consegue matar o jogo. E é esse momento que eu chego no Aquarais de novo, que foi que ele perdeu um lance absurdo que poderia ter feito 2-0 pro Flamengo, tranquilo, mas ele foi lá e perdeu um gol de cara. Tipo, cara, Aquarais, chega aqui, brother. Chega aqui. Olha só, você jogou muito bem ontem, parabéns, você realmente fez um bom jogo. Foi meio afobado em alguns momentos, sim. Tomou umas decisões que não era pra tomar, mas no geral fez um bom jogo, brother, tá ligado? Mas você não pode perder um gol desse. Não pode, mano. Eu entendo. Ele dominou a bola, tava com a cabeça baixa e chutou e tal. Meu irmão, olha rápido, tipo, olhou, chutou, tá ligado? Mas não pode perder um gol desse, entendeu? Porque se imagina se fosse numa final e perder um gol desse. Nossa, mano, eu não quero nem imaginar. Você vê que é meio rotina os jogadores do Flamengo perder uns gols absurdos assim, né? Mas tudo bem. Retirando isso, eu acho que ainda o Felipe Luiz ainda tem muito que trabalhar sobre isso, né? Eu sei que já tá na reta final, então agora fica meio difícil. Mas acredito que ele deve continuar no que vem e ele deve trabalhar melhor essa parte das finalizações, né? Essa parte de... Irmão, chegou na área, mata o jogo e é isso. A partir do segundo tempo, né, teve um momento que a gente começou a reparar que o time começou a se sentir meio esgotado, né? O time realmente se esgotou, sabe? O Flamengo tentou segurar o Inter até onde deu. O Felipe Luiz ainda fez umas mexidas, eu acho que ele só ficou com 3 mexidas ali. Ele acabou não usando todas. Acho que isso foi um erro, acho que ele poderia sim ter usado todas as substituições, porque era necessário, porque dava pra ver que o time do Flamengo já estava desgastado. E um exemplo disso era o Gerson. Eu entendo que ele tá sendo o cara do Flamengo nesse momento, é o capitão e tudo mais, mas já que ele poupou o Gabriel, poupou alguns jogadores para a final, eu acho que ele poderia ter começado com o Gerson no primeiro tempo, mas eu acho que ele deveria ter tirado o Gerson para o jogo de domingo, porque acabou o jogo, a gente viu que o Gerson ele meio que sentiu a coxa, sentiu um incômodo. Não deve ter sido nada demais, talvez foi só um desgaste mesmo físico e tal, só que mesmo assim é preocupante, tá ligado? A gente não pode perder o Gerson nesse momento decisivo, porque domingo agora já tem jogo. Talvez ele ter jogado até o final desse jogo contra o Inter, talvez possa prejudicar o desempenho dele no jogo de domingo, sabe? Então eu acho que o Felipe Luiz errou nessa parte. Ele poderia ter tirado o Gerson nesse momento para deixar ele descansando pro jogo de domingo. O Gerson se entregou ao máximo. Todos os jogadores do Flamengo se entregaram ao máximo, né? Era um time completamente reserva. Então todos eles se entregaram ao máximo, mostraram disposição, raça, tentaram fazer o que dava para fazer. Tudo que o Felipe Luiz pediu, acho que eles fizeram, né? E fizeram um bom jogo. Mas infelizmente no segundo tempo eles realmente sentiram e não conseguiram mais produzir, entendeu? O time do Flamengo não tava mais sendo aquele time que estava sendo antes. Mas então, por causa disso, o Internacional começou a crescer mais e começou a pressionar mais ainda o Flamengo. Tanto que chegou o momento, né, que o Inter conseguiu fazer o seu gol de empate no finalzinho do jogo, e empatando o jogo. Infelizmente, que tava assim, a vitória na nossa mão acabou escapando. Bom, é isso, eu acho que no geral o Flamengo fez um bom jogo. É claro que, como eu disse, o Flamengo teve um momento ali de desgaste muito grande, e tanto que no final a gente viu vários jogadores caindo no chão e tal, completamente cansados. O Everton Araújo, eu sei que muita gente tá meio que falando mal dele e tal, mas assim, rapaziada, na minha opinião, o Everton Araújo fez um bom jogo, é um garoto seguro, ele ainda é novo, a gente sabe que ele vai errar. Infelizmente ele acabou segurando mais do que deveria a bola, ele poderia ter tocado, acabou perdendo a bola ali e por azar acabou acontecendo o gol do Internacional. Mas se a gente for parar pra pensar no jogo no geral, tá ligado? Não tinha nada, nem um minuto ainda, e o Flamengo já errou com o passe do Léo Ortiz e quase tomando o gol. Então assim, o Flamengo tava errando esses passes já desde o início do primeiro tempo. Então a gente tem que pegar leve com o moleque, né? Nas críticas ele errou. Claro, o Felipe Luiz vai lá, vai cobrar ele de uma maneira legal, falou, ó, tu jogou muito bem esse jogo, mas na próxima, tenta dar um passe mais rápido, não segura tanta bola, entendeu? Porque isso pode acabar prejudicando a gente nesses momentos, entendeu? É saber conversar com o moleque, acredito que o Felipe Luiz vai fazer isso de uma maneira legal. Mas é isso, meus amigos, esse foi o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, que isso ajuda muito, e comenta o que você achou desse jogo do Flamengo, e se você concorda com as minhas opiniões também. Domingo já tem decisão, infelizmente a gente não conseguiu essa vitória contra o Internacional, mas a gente continua ali no G4, isso que importa, né? Agora domingo tem decisão contra o Atlético Mineiro, primeiro jogo da Copa do Brasil, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, aqui no Maracanã. E é isso, se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai fazer um grande jogo contra o Atlético. É isso, valeu rapaziada, muito obrigado por ter assistido e valeu!